em Gálatas, o apóstolo Paulo ele precisa fortalecer o seu ministério apostólico. Abra comigo 1 Coríntios, no capítulo 9, versículo 1 e 2, rapidamente, só para vocês entenderem a importância disso. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 1 e 2, ele fala assim: não sou porventura livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente eu sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. O apóstolo Paulo também ele precisa defender o seu apostolado às igrejas da Galácia. A carta aos Gálatas, a Galácia era uma região que continha várias cidades e igrejas ali, Icônio, Derbe, Listra. Então o apóstolo Paulo escreve às igrejas da Galácia, e observe comigo no capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Então Paulo, ele está afirmando aqui o seu apostolado não partiu de homem algum, não foi uma instituição humana, não foi porque as pessoas gostavam dele, mas veio de Deus. Quando nós olhamos para Filipenses, o apóstolo Paulo não tem essa necessidade de afirmar o seu ministério apostólico, e isso por algumas razões, meus irmãos. A igreja aos Filipenses, a igreja, melhor dizendo, de Filipos, conhecia o apóstolo Paulo, nutria uma amizade e um amor por este servo de Deus. Então o apóstolo Paulo não vê necessidade de colocar o termo apóstolo aqui, mas ele coloca o termo servo. E aqui nós iremos nos concentrar um pouco no significado e por que a importância para as nossas vidas. A palavra servo, que foi utilizada em nossa versão, não é a melhor tradução. Isso porque no grego a palavra é doulos. E nós temos aprendido que a palavra doulos, e em algumas passagens que aparece servo, na verdade o significado ali é escravo. John MacArthur ele escreveu um livro só sobre esse termo, que é escravo. Se você tiver a oportunidade de ler, é uma bênção esse livro. Então, o significado mais profundo, como eu havia dito, é escravo. E a escravidão no tempo do apóstolo Paulo, e ali no século I, foi de grande utilidade para o Império Romano, que era baseada em conquistas de guerra ou dívidas e não por racismo. A escravidão, nesse período, não tinha nada a ver com a questão de cor da pele, mas sim era baseada em conquistas de guerra, dívidas e os seus efeitos na sociedade. Não sei se os irmãos já assistiram aquele filme, o Gladiador. O Gladiador, você percebe esse aspecto na vida daquele povo, né, do Império Romano. O escravo ele era considerado como propriedade de pouca ou nenhuma proteção legal, realizando trabalhos domésticos, rurais e artesanais sob o poder absoluto de seus senhores. Existe uma parte nesse filme que o general, o principal, o ator principal, ele é traído, e um outro governante, no caso um traidor do próprio império, ele torna esse ator principal um gladiador escravo. Você percebe também em suas conquistas, a nação que ele conquistava, aquelas pessoas se tornavam seus escravos de guerra. E aqui eu quero considerar alguns principais aspectos da escravidão no Império Romano. E o primeiro deles é o status social. O status social, como eu havia dito, não se baseava na cor da pele, mas em circunstâncias sociais. Prisioneiros de guerra, crianças abandonadas, ou seja, órfãos, ou por alguma razão foi abandonado, os pais morreram ou se perderam.
pessoas que vendiam a si mesmas para quitar suas dívidas. Então existiam esses tipos de escravos. Você tem uma dívida, você não tem como pagar, você vendia a si mesmo. Talvez um relato interessante está lá em Êxodos, né? Em Gênesis, quando José, ele começa a vender os grãos para a nação egípcia, as pessoas não têm mais como comprar, eles pegam e falam, toma o meu campo, toma a mim mesmo como escravo. Então, desde lá atrás já se tinha essa ideia de escravidão. Então, um outro ponto é o tratamento. Eles podiam ser bem tratados ou enfrentar violência extrema, incluindo o uso de marcas a ferro e brasa. Existe uma tradição bem antiga, ou existia, melhor dizendo, de que quando o escravo ele era bem tratado e viver com o seu senhor era melhor do que se emancipar, ele pedia para furar a sua orelha à porta da sua casa. E ali o escravo vivia na casa do seu senhor por toda a sua vida. Então a escravidão no passado, às vezes era benéfica e às vezes era maléfica. Era diferente do que a gente conheceu num passado próximo aqui no nosso país. Então, o aspecto religioso, os escravos e seus senhores podiam frequentar as mesmas igrejas cristãs. Se você fosse um escravo naquele tempo, provavelmente sua vida seria bem escassa e difícil. E aqui, para trazer um exemplo disso, Filemon. Filemon era um escravo. Filemon, ele fugiu do seu senhor, e o apóstolo Paulo Onésimo, melhor dizendo, Filemon era o dono do escravo. Então, Onésimo era o escravizado, e aí Paulo escreve para Filemon receber Onésimo de volta. E aí ele fala, não como escravo, mas como um senhor em Cristo. Então, eu quero destacar alguns pontos aqui. Embora houvesse muitos escravos cristãos, eles sabiam em última instância a quem eles deviam obediência. Eu vou repetir. Embora existiam muitos escravos no Império Romano, eles sabiam exatamente a qual senhor devia servir. Que era quem? Ao Senhor Jesus Cristo. É lamentável saber que hoje muitas pessoas temem mais aos seus patrões do que a Cristo. Elas mentem para se sair bem em seus trabalhos e são capazes de coisas até piores, por temer a um chefe, a uma patroa, a temer a alguém que tem um certo poder em suas vidas, se esquecendo de Jesus. Esquecem desse versículo, não vos conformeis com este século, em Romanos 12, versículo 2. E meus irmãos, eu me arrisco a dizer que essa geração é a mais perversa que já houve. E a razão disso é porque nunca se viu tanta igreja espalhada por aí. Lá no meu bairro mesmo, só na principal, se você for contando, é tanta igreja, só na principal. Nunca se viu tanta facilidade em obter bons livros, na internet, em seminários, e ainda assim, existem crentes tão carnais e tão superficiais em nosso meio. Em alguns meios você não consegue diferenciar o mundo da igreja, porque está tão entranhado, está tão corrompido. Lobos em peles de cordeiro, mercenários nos púlpitos, esses se dobram a César e não a Cristo. Se o crime fosse ser parecido com Jesus, não teriam preocupação, pois eles estão longe de se parecer com Jesus Cristo. E aí eu pergunto a você, qual foi a última vez que você aborreceu o pecado? Que você fugiu da aparência do mal, que se incomodou com coisas imorais? Você está num ambiente e tem uma situação que é desprezível aos olhos do Senhor, e ao invés de você condenar aquilo, você faz parte daquilo com risadinhas, com as piadinhas imorais que fazem por aí. Infelizmente, existem filmes que blasfemam do nome do Senhor e pessoas que se dizem cristãs ouvindo aquilo ali. Embora seja uma representação,
Será que não causa nenhuma angústia em seu coração em ver pessoas falando mal do seu Salvador? Lamentável. No mundo existem dois tipos de escravos. Hoje, agora, existem dois tipos de escravos no mundo. Você pode frequentar os melhores lugares, pode ter uma boa família, ter alcançado um bom status social, ou até mesmo estar começando a sua vida. Você é um escravo. Basta saber se você é um escravo do pecado ou um escravo de Cristo. O apóstolo Paulo, ele é categórico em dizer: servos de Cristo Jesus. Embora houvesse bastante pessoas ali em Filipos, ricos, abastados, com boa cultura, porque as pessoas em Filipos, eles arrogavam para si a cidadania romana. Eles eram cidadãos diferentes de outros em outras cidades, porque um cidadão romano, naquela época, ele tinha muitos privilégios. Mas mesmo assim o apóstolo Paulo fala: vocês são escravos de Cristo Jesus. Observem comigo Romanos 7, no versículo 14. Romanos capítulo 7, versículo 14. Eu vou te provar o que eu estou te falando. Capítulo 7, versículo 14 diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço aquilo que prefiro, e sim o que eu detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Jesus, ele afirmou: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Então, logo, segundo essa preposição, essa premissa, existe escravos do pecado aqui. Essa referência está em João 8:34. Porém, Jesus também falou: mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livres. João 8:36. E aqui eu te pergunto: a quem vocês servem? Os filipenses serviam a Cristo, mas e você? Serve a Jesus? Ou ainda permanece escravo do pecado? Vamos botar os nossos olhos outra vez a Filipenses. Vamos agora para essa segunda parte. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus. Vamos nos concentrar nessa parte. Meus irmãos, é Deus quem prepara as circunstâncias para que haja a salvação. Por isso o tema dessa mensagem é: quando Deus quer salvar. Deus quem prepara as circunstâncias. Porque se fosse sido levado a último termo os planos do apóstolo Paulo, talvez os filipenses não seriam salvos. Talvez nós não teríamos essa carta hoje para meditar na palavra de Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Vamos comigo a Atos, capítulo 16. Atos 16, versos 6 ao 10. Leiam comigo. Atos, capítulo 16. Vamos ler a partir do verso 6, melhor, para ter uma compreensão mais abrangente. Diz assim: e, percorrendo a região da Frígio-Gálata, tendo sido impedido pelo Espírito de pregar a palavra na Ásia. E observe essa passagem: sendo impedido de pregar pelo Espírito Santo na Ásia, defrontando Mísia, tentava ir para onde? Para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu.
O plano do apóstolo Paulo não era ir para Filipos. O plano do apóstolo Paulo era ir para Bitínia. Mas o próprio Espírito de Jesus o impediu de fazer isso. E o que aconteceu? E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão no qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. É assim, meus irmãos, quando Deus quer salvar alguém. Quando Deus quer salvar, Ele muda os planos da pessoa. O apóstolo Paulo queria ir para um lugar, Deus tinha outros planos para ele. Se Deus quiser salvar um índio lá na Amazônia, Ele vai levantar um missionário e vai levar esse missionário lá para a Amazônia, para salvar essa pessoa. Quando Deus quer salvar, é assim. Quando Deus quer salvar, é assim. Então, na passagem em questão, o apóstolo Paulo tinha planos de ir para a Ásia, mas o próprio Deus o impediu de seguir, porque ele tinha outros planos para o apóstolo Paulo. E às vezes nós temos certos planos, nós gastamos tempo calculando, as variáveis, calculando os riscos, nós gastamos dinheiro, e aí quando nós achamos que está tudo ok, Deus vai e muda a trajetória. Às vezes a gente calcula tudo, e tudo dando certo, isso ao nosso próprio entendimento. Mas Deus quer nos levar para um outro lugar. Às vezes aquilo que nós esperamos não acontece, ou uma enfermidade, ou desemprego, algo inesperado, que aos nossos próprios olhos parece ser algo ruim. Tem situações que ocorrem que julgamos boas e no fim os seus efeitos são ruins, E tem situações que nós julgamos ser ruins, que no final são boas. E existe até um ditado popular, Deus escreve certo por linhas tortas. Não sei se tem a ver com passagens assim, mas é um ditado popular. Mas uma passagem que demonstra muito bem isso é aquela passagem de José no Egito. Quem se lembra, Deus, Ele primeiro fala com José através de sonhos. José, inocente, conta aos seus parentes, seus irmãos e ao seu pai. E o que acontece? A inveja de seus irmãos faz com que eles coloquem ele num poço, vendem aos amalequitas e os amalequitas levam ele ao Egito. E no Egito acontece aquela obra maravilhosa de Deus. Depois de 13 anos, meus irmãos, 13 anos, que o Senhor fala a José, é que a resposta vem. E aí eu te pergunto, você tem esperado quanto tempo? E aquilo que você tem orado, tem buscado diante do Senhor não acontece. Às vezes essa resposta não vem, mas às vezes você não está pronto ainda para receber essa resposta. A verdade é que quando a resposta veio a José, era para salvar toda aquela região. E José fala: vocês intentaram mal contra mim, mas foi para isso que Deus preparou estas coisas, para salvar a nação. Então a verdade é que às vezes a gente não entende o que Deus está fazendo, mas Deus faz o que quer por causa da sua soberania. Deus, Ele move a circunstância, como foi aqui. O apóstolo Paulo queria ir para uma região e Deus moveu o seu coração para outra região, para salvar essas pessoas. Então, queria destacar aqui, Deus, Ele é soberano na salvação. Deus estava preparando a circunstância para o apóstolo Paulo anunciar a Cristo na Europa. O Evangelho não havia chegado à Europa, então Deus queria que o Evangelho chegasse a esta região. Aqui notamos um grave erro de uma corrente teológica chamada hipercalvinismo. Quantos aqui já ouviram falar do hipercalvinismo? O hipercalvinismo é uma vertente da teologia calvinista. Eles levam a soberania de Deus até o último termo. Os hipercalvinistas, eles acreditam que não precisam evangelizar mais.
Por Deus ser soberano, então, Deus ele vai salvar os seus eleitos, independente de evangelização ou não. E isso é um erro, meus irmãos, porque Deus ele usa os seus servos como instrumentos para pregar o evangelho. Eles negligenciam a responsabilidade humana e negligenciam o evangelismo. Eles defendem que, como Deus predestinou tudo, a pregação e a fé, eles creem que não há necessidade para se pregar, gerando um tipo de fatalismo e anti-evangelismo. E aqui nós temos dois lados de uma balança, né? Enquanto de um lado nós temos os hipercalvinistas, que não evangelizam, confiando de uma maneira extremista na soberania de Deus, do outro lado nós temos o que? Os arminianos, que eles acabam destituindo Deus da sua glória, por achar que através da sua capacidade, das suas obras, eles podem fazer algo para Deus. Mas nós sabemos que é pela graça que nós somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de nós, mas é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Então, precisamos entender bem isso. E aqui eu queria trazer algumas características dessa corrente teológica. Primeiro, eles negam o dever da fé. Como é que eles fazem isso? Eles defendem que os não eleitos não têm a obrigação de se arrepender e crer no Evangelho. A lógica é o seguinte, se eles não são eleitos, então logo eles não precisam crer e eles não serão salvos. Só que eles esquecem de uma coisa: eles não são Deus para saber quem são os eleitos e quem não são. Nós não sabemos. E às vezes, com a nossa presunção, nós olhamos para uma pessoa, né? Uma pessoa está com a vida toda esbagaçada, no lamaçal do pecado, a gente olha assim, ali vai para o inferno, com a nossa presunção. E aí Deus vai e escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir aqueles que se acham sábios. E às vezes a gente olha para alguém assim, vê aquela pessoa fiel ali na fé, e aí a pessoa apostatou e a gente custa acreditar. Eu conheço pessoas assim que eu fico, rapaz, como é que isso aconteceu com você, rapaz? Você que conhece e tudo mais e tá assim. Nós não conhecemos o íntimo do coração das pessoas, mas como a gente viu aqui na EBD, Deus é quem conhece, Ele é onisciente. Consequentemente, por falta disso, eles não evangelizam. Eles consideram a pregação e o evangelismo desnecessários, já que Deus salvará os eleitos sem meios humanos. É um erro terrível pensar assim. Eles acabam caindo no quê? No fatalismo. Eles enfatizam a soberania de Deus a ponto de beirar o fatalismo, onde o esforço humano é inútil. De acordo com essa passagem, Paulo precisou obedecer o mandamento de Deus. Imagine se Paulo não fosse para a região da Macedônia. Imagine se Paulo não obedecesse à vontade do Senhor. Daqui a gente percebe a importância de estarmos sensíveis à voz do Senhor e em obedecer. Estar sensível aqui não é algo místico não, meus irmãos. Não é algo que você vai ficar procurando cabelo em ovo, em casca de ovo. Mas é entender, ler, entender os mandamentos do Senhor. Quando Ele diz assim, faça isso, você faz. Quando Ele diz não faça isso, você não faz. Se Deus fala assim, ide pregar o Evangelho, você tem que obedecer. Precisamos ir e pregar o Evangelho. Observe comigo Romanos, no capítulo 10, verso 13 e 15 ao 15. Romanos 10, do 13 ao 15. E diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí ele segue: como porém invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés do que anunciam as boas novas.
Então esse texto aqui, meus irmãos, é uma pedrada para os hipercalvinistas. Eu queria ilustrar esse ponto que eu estou tentando falar com os irmãos da seguinte forma: qual circunstância seria mais oportuna? Certo? Observem, quais circunstâncias seria mais oportuna para se pregar o evangelho? Deus lhe deu o dom da vida, certo? Certo. Permitiu que você chegasse à idade da razão, certo? Você poderia ter morrido na infância devido a alguma doença, ou ser alvo de aborto espontâneo, ou aborto provocado. Olha só as circunstâncias que nos encontramos hoje, eu e você. E talvez até haja alguém aqui que passou por isso. Teve uma doença na infância, ou foi alvo de alguma tentativa de aborto. Mas Deus tinha outro plano na sua vida. Deus tinha um plano diferente para você. Você está num país que ainda tem liberdade para confessar a Cristo publicamente. Imagine tais circunstâncias na sua vida. Então eu quero chamar a atenção para você que ainda não entendeu. Precisamos anunciar a Cristo Jesus. Precisamos bradar aos ouvidos, assim como Jesus falou: aquilo que vos falam no interior da casa, clamem dos telhados. E por outro modo, eu quero chamar a atenção a você que ainda não confessou a Cristo. Se você morrer sem Cristo hoje, talvez você ainda não compreendeu a gravidade e o perigo que você corre. Você não passará meses, anos, mas você passará uma eternidade no inferno. E o que eu percebo é que pouco se fala sobre isso, pouco se fala sobre o inferno em nossos dias. Hoje o que as pessoas pregam é sobre esta vida, sobre como você deve viver, ética e moralmente, mas precisamos pensar em nossa eternidade, precisamos meditar sobre o céu, sobre o inferno, precisamos correr para fazer a vontade do Senhor. E não adianta você querer argumentar, não adianta o seu dinheiro de pouco terá valor. Se você chegar diante de Deus sem Cristo, pouco importa, o seu dinheiro não irá comprar o Senhor. Nesse mundo você pode até tentar comprar um juiz, uma sentença, mas ninguém poderá subornar o juiz de toda a terra. E os seus amigos, eles não irão te ajudar nesse momento. Você pode ter aquele amigo cristão, sabe? Que está ali tentando te evangelizar, te chamar para a igreja, mas esse irmão, ele não irá te ajudar nesse momento. Você lembra da parábola do rico e Lázaro? Lázaro, os dois morreram, resumindo, os dois morreram. E aí Lázaro, ele foi para o seio de Abraão e o rico ficou penando no lugar de tormento. Então, o rico, ele pede para que Abraão peça a Lázaro, olha só a prepotência, né? Ele fala para Abraão mandar Lázaro tocar a sua mão em água e dar para ele beber. E aí Abraão fala: não adianta mais. Agora não existe mais alternativa. E então ele, pensando na sua parentela, nos seus irmãos, seus amigos, ele fala: então mande que alguém ressuscite e fale aos meus irmãos que ainda estão na terra. E aí Abraão fala: eles têm a lei e os profetas. Se eles não escutam a lei e os profetas, ainda que ressuscite alguém, eles não crerão. Obviamente o Senhor Jesus Cristo já estava falando de si mesmo, porque eles tinham a lei e os profetas, e Jesus estavam querendo dizer que, mesmo que eu ressuscite, eles não irão crer em mim. E aqui só para exemplificar, meus irmãos, essa situação. Então hoje, se você está ouvindo o Evangelho, você tem a responsabilidade de responder
ao Evangelho. E mesmo que você se cale, o silêncio é uma resposta também. O silêncio, nesse caso, é não ao chamado do Evangelho. A ocasião já foi criada. E o que mais precisa acontecer? Nós temos a Bíblia, um local para adoração pública. E se você não crê no Senhor Jesus Cristo, você ainda vai negligenciar tudo isso? Meus irmãos, para nós que cremos no Senhor Jesus, nós precisamos ter o senso. Nós precisamos despertar do sono. Obviamente, existem pessoas que são evangelistas natas, né? Na primeira oportunidade, está falando de Cristo. E até mesmo sem oportunidade, essa pessoa cria a oportunidade para anunciar a Jesus Cristo. Porque sabe que o tempo é breve. O tempo é breve. Como nós lemos em Romanos, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que viver para Cristo, que entende isso, será salvo. Em Atos, observem comigo, versículo 14 e 15. Atos 16, versículo 14 e 15. Olha só. Atos 16, 14 e 15. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Isso aqui é um exemplo de alguém que entendeu o seu papel no reino de Deus. Precisamos criar maneiras para que o Evangelho seja anunciado. Precisamos ser como essa igreja em Filipos, cooperar para o avanço do reino. Meus irmãos, existem várias maneiras para se fazer isso. Existem a forma propriamente dita de se doar, de evangelizar, de ser um instrumento, um mensageiro do Evangelho do Senhor. Existe essa maneira aqui de abrir a sua casa, o seu lar, para que a palavra seja anunciada, seja pregada. Existe a maneira de ofertar para que o avanço do reino seja plenamente realizado. Existem várias formas de fazer isso. Precisamos obedecer ao mandato do Senhor. E aqui há uma necessidade, e eu queria ilustrar essa necessidade. Imagine você está atravessando uma ponte, um viaduto, certo? Você está andando, atravessando um viaduto. E aí você percebe que existe uma pessoa na borda dessa ponte, pronto a se jogar. E você sabe que a queda vai ser fatal, sem chance de sobreviver. Se você não tentar impedir isso, sabia que você pode incorrer em crime? Sabia que você pode ser preso? Sabia que se você não ligar para as autoridades, se você não tentar, se você não puder pegar, mas se você não tentar de alguma maneira ajudar, você pode ser preso? Observe comigo o que diz o Código Penal, decreto de lei número 2848 de 1940. Eu vou ler aqui para vocês. Deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo sem risco pessoal a criança abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública, pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Parágrafo único, a pena é aumentada de metade se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave, e triplicada se resulta em morte. Isso na lei dos homens. Na lei dos homens, se você negar ajuda a alguém, você pode ser preso.
Então, se pela lei dos homens já é algo terrível, não seria infinitamente pior negar socorro diante de uma situação ainda mais grave que envolve o inferno? Comparando as duas situações. Imagine, a pessoa irá morrer, né, o seu corpo ela vai perder a vida, certo? Mas se você não ajuda essa pessoa com a pregação do evangelho, o dano é ainda maior. Jesus falou, ó, existe aquele que pode matar o corpo, mas pior é aquele que pode tirar a vida e jogar também a alma no inferno. Meus irmãos, algo que nós também notamos aqui em Atos, e aqui eu estou mostrando a maneira que Deus faz para salvar as pessoas. Lembra? Paulo estava querendo ir para Betínia, mas Deus mudou os planos do apóstolo Paulo e levou ele para Macedônia. E um princípio que nós podemos aprender aqui também é a dependência do Senhor. Embora Deus tenha falado com o apóstolo Paulo, ele sabe que depende do Senhor para fazer a sua obra. Observe comigo, ainda em Atos, a partir do verso 13. Atos 16, 13. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de quê? De oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para lá tinham concorrido. Meus irmãos, tudo passa pela oração. Tudo passa pela dependência nossa ao Senhor. Observe o que Charles Haddon Spurgeon falou. Sempre que Deus deseja realizar algo, Ele convoca seu povo a orar. Sempre que Deus quer fazer uma obra no meio do seu povo, Ele infunde no coração do seu povo o desejo para orar. E aí eu pergunto, como é que está a sua vida de oração? Se você não passa tempo diante do Senhor, isso só significa uma coisa: você está enfermo espiritualmente, você não está bem, provavelmente você está doente. Voltando para Filipenses, observamos as consequências de um povo que serve fielmente ao Senhor, de um povo que foi alcançado e sabe o seu papel diante de Deus. Observe, Filipenses, versículo 1, versículo 2. A todos os santos em Cristo Jesus, inclusive o quê? Bispos e diáconos que vivem em Filipos. Uma igreja estabelecida, e aqui nós percebemos os papéis dos oficiais. O bispo é a palavra equivalente a presbítero e pastor. E embora o seu significado gire em torno de ser um supervisor, o significado principal de bispo é supervisor, ser supervisor do rebanho. Mas nós sabemos que essa palavra é usada de forma intercambiável para pastor e presbítero. Isso nada mais é do que a função de um pastor. Um pastor que está exercendo a sua função de maneira fiel, ele está o quê? Supervisionando o seu rebanho. A figura do pastor no campo, o que ele faz? Ele olha suas ovelhas, vê como é que está a sua pelagem, vê como é que está a questão da higiene da ovelha, se está sendo bem alimentada, se a ovelha está sendo atacada por enxames de praga, se está doente, e se lobos estão o quê? Rondando o seu rebanho. Ele supervisiona o seu povo. Essa é a função do pastor. Então, meus irmãos, não achem ruim quando os pastores perguntam como estão a vida de vocês. Não achem ruim quando perguntam sobre um assunto delicado.
pelo menos o que se espera é que esses pastores estão preocupados com a sua saúde espiritual. Precisamos pastores fiéis no meio da igreja. Essa é a verdade. Porque estamos por aí afora cheios de pessoas mal intencionadas, visando o seu próprio benefício e não o avanço do reino do Senhor. Uma outra coisa importante que nós observamos aqui é o termo está no plural. Inclusive bispos, não bispo. A igreja de Roma, ela destaca que existe o bispo que está superior aos outros. Por isso existe a figura do Papa. O Papa seria a autoridade principal para eles, e todos os outros estariam subordinados a essa figura principal. Mas o apóstolo Paulo, nessa passagem, nos mostra que bispos aqui são co-participantes ou estão na mesma categoria dos demais, indicando aqui um colegiado de pastores, né? Um presbitério. Aqueles que defendem o contrário fazem isso, e normalmente eles fazem isso por vaidade própria, para querer usurpar para si a autoridade ou o poder, o domínio sobre a igreja. Imagine se você tem apenas uma pessoa de proeminência e ela que dá as ordens de tudo, e você não pode falar nada. Mas quando se tem um grupo de pastores, a discussão ali, pontos de vistas e o contraditório para saber qual o melhor biblicamente para a igreja. Então eu penso que Deus, ele faz isso com essa razão, para que o homem não se sobrepujasse, melhor dizendo. Uma igreja saudável, ela está repleta de diáconos, bispos e diáconos que vivem em Filipos. Os diáconos, eles têm um papel fundamental para o avanço do reino de Deus. Eles são os linhas de frente juntamente com os pastores. Os diáconos, normalmente, eles são dados pouca importância na nossa geração, mas são eles que observam. Enquanto os pastores estão atarefados com várias coisas, os diáconos estão ali visitando uma família, percebendo a necessidade daquela família. São os diáconos que percebem pessoas más intencionadas adentrando na igreja. Normalmente os diáconos, quando alguém está perturbando a ordem do culto, são os primeiros a se expor para defender a igreja. O papel do diácono é importantíssimo para o bom andamento do culto da igreja. Por fim, meus irmãos, e não menos importante, nós temos a bênção apostólica aqui. Que a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Essa graça e paz é que acompanha todo o servo do Senhor, todo cristão genuíno e verdadeiro. Embora nós estejamos passando por diversas circunstâncias, nós sabemos que o Senhor tem nos abençoado com a sua graça e com a sua paz. A graça, porque sem ela nós não alcançaríamos a Jesus Cristo, a fé, e a paz para viver nesse mundo hostil ao Evangelho e à causa do Senhor. Jesus falou que nos últimos dias nós seríamos injuriados e perseguidos por causa do nome dele. O Senhor Jesus, em sua palavra, diz que é com base em perseguições que nós iríamos alcançar a vida eterna. Então eu queria trazer algumas aplicações para as nossas vidas. A primeira delas diz respeito a como viver em Cristo. Como que? Escravos do Senhor. Lembrando que pertencemos totalmente a Ele. Um puritano chamado Thomas Watson, ele é uma frase clássica. Ele diz o seguinte, que não existe nada nesse universo de que Deus não olhe e diga, isso é meu. Então, assim como tudo no universo pertence ao Senhor, nós pertencemos a Ele.
como o seu povo, como a sua herança. Então vivamos como escravos para fazer a vontade do nosso Salvador. Uma segunda aplicação é: confie na soberania de Deus na salvação. Quando você evangelizar, não é porque você sabe falar, não é porque simplesmente você estudou, não é simplesmente porque você se consagrou, mas é porque Deus se agradou de utilizar essas coisas através da sua vida para alcançar os seus eleitos. Isso nos dá um conforto e uma confiança tão profunda de que nós iremos pregar, de saber que o resultado vem dele. O resultado vem do Senhor. E isso nos traz uma certa ousadia para pregar o Evangelho. Às vezes nós queremos escolher palavras, maneiras, acrescentar coisa, humanamente falando, e isso só atrapalha, meus irmãos. Preguemos o Evangelho fielmente. Cumpramos fielmente esse chamado de anunciar o Evangelho. Ide, portanto, e pregai o Evangelho a toda criatura. E uma terceira aplicação para a gente concluir: sirva na igreja com fidelidade. Seja fiel. Sirva orando pelo bom andamento das coisas do Senhor, o avanço do reino, para que a pregação tenha impacto na vida dos irmãos. Ore para que Deus envie os seus eleitos. Ore para que você seja um instrumento da graça de Deus, para que você tenha um bom testemunho, para que você não venha a dar um mau testemunho e causar um tropeço para o avanço do reino. Ore em cima disso. Testemunhe, né? Seja ativo. Abra sua casa para a pregação do Evangelho. Né? Procure meios para que o avanço do reino avance através da sua vida. E por fim, cooperando de modo geral para o avanço do reino. E aqui tem várias maneiras que você pode fazer isso, né? Incentivando outros, as pessoas que estão desanimadas, as pessoas que não querem vir, as pessoas que estão abatidas. Coopere para que essas pessoas retornem à casa do Senhor para ouvir a palavra. Sirva a igreja com fidelidade. O apóstolo Paulo se alegrou muito com essa igreja, porque eles eram fiéis do início até o fim. E que isso aconteça também na sua vida, que você seja fiel ao Senhor do início até o fim. Amém? Vamos orar. Amado Deus, a Tua palavra foi pregada, Senhor. Nós confiamos em Ti para dar bom andamento a tudo que foi ouvido aqui. Não permita, Deus, que o roubador da semente, o nosso inimigo, venha a roubá-la, mas que ela venha produzir frutos em nossos corações. Deus, se apieda de nós e nos dá graça para sermos fiéis a Ti, Senhor. Que todo o nosso andar, que toda a nossa vida, que o meditar dos nossos corações seja agradável diante do Senhor. Te peço por aqueles que estão abatidos, por aqueles que estão amargurados, aqueles que estão fracos na fé. Ó Deus, restaura suas vidas, que eles possam se colocar de pé, com joelhos fortes, com mãos adestradas para a batalha, como o Senhor fez com o salmista. Ó Deus, abençoa os irmãos que estão em casa, aqueles que estão acompanhando pela internet. Abençoa aqueles que não estão conosco nesse momento. Oramos pelo pastor Bruce, que está pregando. Oramos também pelo pastor William. Oramos pelos teus servos espalhados por este mundo, Senhor. Que nós todos sejamos fiéis a Ti. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus amados irmãos, antes de terminarmos, só queria dar alguns avisos. Os avisos que são ordinários, né? Segunda-feira nós temos culto na casa do irmão Alessandro. Então, aqueles que podem comparecer, fortaleçam esse ministério. Aqueles que não podem, orem por isso, para que esse trabalho avance, para que Itapuã realmente conheça, aquela região conheça o Evangelho da graça de Deus. Terça-feira temos o estudo, os fundamentos da fé, às 8 horas. Então, se você tem acompanhado, se você tem se beneficiado com esse ensino, compartilhe, né? Embora seja um estudo ligado ao discipulado e o preparo para o batismo,
isso não impede de divulgar, certo? Quarta-feira temos um culto público aqui, presencial, nossa reunião de oração. Começa às 18h30, então se organize, se você puder vir, apareça, para juntos buscarmos a face do Senhor. Quinta-feira tem o estudo das mulheres, às 8 horas, 20 horas, então esse estudo é pelo Google Meet. Se você ainda não participa, eu o convido a participar, peça o link para as irmãs. Estão estudando qual livro? Aconselhamento para as mulheres, olha aí, ministério importante para as mulheres, né? Aconselhamento, saber aconselhar as outras mulheres. Paulo, ele fala isso para as mulheres mais velhas aconselharem as mais novas, né? Como proceder na casa de Deus e na sua própria casa. Então, convido você a participar. Sexta-feira, eu não lembro se temos alguma coisa, não, né? Sexta-feira, então, não temos nada. E domingo, culto público, a partir das 9 horas. Na verdade, temos EBD às 9 horas, 10 horas, 10h15, o culto público. Reunião dos santos aqui em Itinga. Então, esses são os avisos. O pastor Bruce não está presente, ele está pregando, ensinando numa igreja irmã. Então, esses são os avisos até que eu me recordo agora, ok? Então, após uma oração silenciosa, nós estamos liberados. Amém? Deus abençoe.